Bom dia, hoje é dia 11 de agosto de 2021, quarta-feira. Eu sou Minervina Ulisses Machado e eu vou fazer a leitura de uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, do livro Fonte Viva, ok? A mensagem de hoje se chama Apóstolos, é a mensagem 57. Abre aspas. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. É uma fala de Paulo, está em Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Ok? E aí começa a reflexão de Emmanuel. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Ok. Então, nesse texto aqui, Emmanuel fala das várias funções que os homens podem ocupar na sociedade, tá? Então, ele fala de legisladores, ele fala de administradores, de médicos, de operários, de sacerdotes,
de várias funções, né? As várias funções que nós podemos exercer. Mas tem uma que ele fala mais, né? Sobre a qual ele fala mais, que é a do apóstolo, tá? Quem é o apóstolo? Quem é o apóstolo? Ele diz que o apóstolo é o educador por excelência, né? Então, ele é o educador, ele é aquele que guia, é aquele que conduz, né? Ele é o orientador dos homens. Para quê? Né? Primeiro, o que o apóstolo faz? O apóstolo trabalha para o bem, sendo que ele exemplifica com a sua própria vida esse bem, ok? Então, ele não apenas fala, ele exemplifica. Através da sua vida, através dos seus atos, através das suas atitudes, ok? E para que ele faz isso? Ele faz isso para que o mundo se engrandeça, para que nós possamos nos santificar, para que nós possamos evoluir espiritualmente, ok? O apóstolo é aquele que ensina, leva as pessoas a se transformarem. E como é que essa transformação se dá? Através de uma mudança de pensamento, né? Através dessa mudança de pensamento, nós podemos nos renovar o nosso crer e o nosso ser, né? Rumo a uma esfera mais alta, ou seja, nos aprimorando como espíritos, ok? E será que essa tarefa é fácil? Será que é fácil ser um apóstolo? Acredito que não, né? Então vamos ver aqui o que Emmanuel e o que Paulo de Tarso nos dizem. Emmanuel nos diz o seguinte, que os apóstolos trabalham e lutam, sofrem e crescem sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Tá? E Paulo de Tarso, o que ele nos diz sobre os apóstolos? Ele nos diz o seguinte, os apóstolos transitam no mundo como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, tá? Então, daí nós podemos compreender que não é fácil ser apóstolo, ok? E como é que Emmanuel complementa essa definição que ele nos dá do apóstolo, né? Como o apóstolo age no mundo e pelo que ele passa. Como é que ele complementa? Ele nos diz o seguinte, por que isso acontece, né? Ele nos diz o seguinte, neles, quer dizer, nos apóstolos, estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira, tá? Então vamos ver item por item, né? Então, Emmanuel está nos dizendo aqui que nos apóstolos estão condensadas. 1. A demonstração positiva do bem para o mundo. Através do apóstolo, nós podemos compreender verdades espirituais. Nós podemos compreender o que é o amor, o que é uma vida santificada, o que é a renúncia aos nossos defeitos de caráter, a renúncia às paixões mundanas, ok? Então, um apóstolo, ele condensa essa demonstração positiva do bem para o mundo porque ele nos leva a pensar em como nos livrarmos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, como sermos espíritos mais evoluídos, melhores, né? Como alcançarmos isso, ok? Ele nos mostra formas, né, de nos iluminarmos. O trabalho é nosso, mas ele nos guia, né? Porque o apóstolo é o educador por excelência. Então ele nos guia, ele nos orienta, ele nos mostra,
tá? Ele nos leva a pensar sobre isso. O que fazer para eu evoluir espiritualmente, para ser um espírito melhor, para eu ser mais feliz, né? Mas não uma felicidade desses prazeres do mundo, né? Uma felicidade real, uma felicidade verdadeira. Ah, então eu não posso aproveitar nada do mundo? Pode, não é isso. É uma felicidade real, né? A pessoa compreender de que forma ela mesma trabalha contra ela, de que forma ela se perde no mundo, né? Então, o apóstolo é aquele que nos leva a compreender isso, a buscarmos a nossa iluminação espiritual, ok? Outra coisa que Emmanuel nos fala, né? Que nos apóstolos estão condensadas, além da demonstração positiva do bem para o mundo, estão condensadas também o quê? A possibilidade de atuação para os espíritos superiores. Quem são os espíritos superiores? São aqueles espíritos que já se depuraram, que já passaram por várias reencarnações, que já estão, que já realizaram o bem em si, né? São espíritos de muita luz, são espíritos que trabalham pelo bem da humanidade, né? Então, esses espíritos superiores, que não estão encarnados, né? Estão no mundo espiritual, eles precisam de pessoas aqui que estejam encarnadas para levarem a sua mensagem de amor, para levarem a sua mensagem de esperança, para ensinarem, né, assuntos relacionados ao mundo espiritual, para nos ensinarem a sermos pessoas melhores, né? Espíritos melhores, né? Porque nós somos espíritos, né? Vivendo em um corpo material. Então, esses espíritos superiores que não estão encarnados, eles precisam de alguém que também seja bastante evoluído para compreender o que eles querem passar para nós, ok? Então, o apóstolo, ele é uma possibilidade de atuação para os espíritos superiores, ok? E a outra coisa que ele nos diz é que o apóstolo também é um espírito... Não, só um minutinho. Já falei de duas coisas, né? Demonstração positiva do bem para o mundo, possibilidade de atuação para os espíritos superiores, e o apóstolo é uma fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Por quê? Porque ele trabalha no bem, porque ele exemplifica o bem, porque ele nos guia, ok? Então, através do trabalho do apóstolo, toda a humanidade recebe benefícios imperecíveis, não perecem, tá? Eles continuam, eles perduram para sempre, ok? Eu posso dar um exemplo aqui de um apóstolo que foi o Chico Xavier, né? O Chico Xavier, que psicografou mais de 450 livros, que vendeu mais de 50 milhões de exemplares e que nunca recebeu R$1 por isso, né? Doou todos os direitos autorais para obras, né? Para obras de caridade, né? Então, tanto Chico Xavier quanto Emmanuel, espíritos muitíssimo evoluídos, né? Um trabalhando do mundo espiritual para que a mensagem chegasse a nós. E o Chico Xavier psicografando as mensagens, né? Porque também sem ter um intermediário, sem ter uma pessoa que possa fazer esse serviço, essas mensagens não chegariam, ok? O que mais que eu posso dizer aqui sobre isso? Acho que eu falei praticamente de tudo. Eu me sinto muito honrada de divulgar um pouco do trabalho do Chico Xavier, né, através desse livro Fonte de Luz, porque é uma oportunidade para mim
né? Primeiro para mim, porque quando eu leio a mensagem, quando eu reflito sobre a mensagem, quando eu leio em voz alta a mensagem para vocês aqui, eu sou a primeira a ouvir. Eu sou a primeira a tentar compreender. Eu sou a primeira a me renovar, né? Porque eu tenho que ler a mensagem, eu tenho que compreender essa mensagem, eu tenho que ver de que forma que eu vou passar essa mensagem para vocês, o que eu preciso aprender, né, para ser mais clara, para passar uma mensagem de forma mais clara. Então, aqui, fazendo esse trabalho, eu também estou fazendo um trabalho por mim, muito importante, né? Eu estou fazendo um trabalho para que eu possa evoluir espiritualmente. É um trabalho que me dá muito prazer. É um trabalho pequeno, é um trabalho de divulgação, mas para mim é um trabalho muito importante. E se há pessoas que escutem e possam tirar algum proveito dessa mensagem, então está tudo ótimo, ok? Então eu vou ficar por aqui. Espero que essa mensagem tenha servido para você, para desenvolver o seu pensamento, né? Para ampliar sua visão espiritual. Enfim, para trazer algum bem para você, ok? Se você acha que foi uma boa mensagem, se você acha que alguém pode gostar de ouvir, que vai aproveitar, então encaminhe essa mensagem, ok? Até a próxima. Bom dia para vocês.